pessoal, então conforme prometido, eu vou agora fazer a apresentação que eu fiz lá em Campinas para o meu processo seletivo da Vol Pilates, tá? Então a minha palestra está intitulada De Pilates e Emoções, Corpo e Mente Interligados. Eu começo aqui a minha palestra com uma frase da Cora Coralina que eu gosto muito. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Vou iniciar um pouquinho então falando de Joseph Pilates, tá? Que foi o criador do método. O Pilates ele nasceu na Alemanha em 1883 e ele era filho de um pai que era ginasta e uma mãe naturopata. Joseph Pilates ele sempre teve o sistema imunológico dele muito deprimido, então ele sofria de febre, de asma, de bronquite e ele tinha sempre o sistema dele tão imunológico, tão fraquinho que ele adoecia muito rapidamente. Então ele começou a acreditar que se ele desenvolvesse um corpo forte, sadio, o sistema imunológico dele também ficaria mais forte. Então ele começou a ficar adepto de inúmeras atividades físicas, como circense, defesa pessoal, luta, boxe, yoga, entre outras inúmeras atividades físicas. Ele começou a ter muito contato com a natureza, praticar muito a questão da respiração, inclusive alguns exercícios do Joseph Pilates vêm em função desse contato dele com a natureza, como por exemplo o gatinho arrepiado, que ele ficava horas analisando a reação dos animais. Então o Joseph Pilates ele sempre priorizou muito um corpo forte e sadio, e ele ficou tão determinado e disciplinado a atingir isso, que com 14 anos ele já serviu de modelo para pôsteres de anatomia, por exemplo. Então o Joseph Pilates ele criou um método chamado contrologia, que ele falava que para se ter uma saúde perfeita, tinha que ter um perfeito equilíbrio entre corpo e mente. O Joseph Pilates ele nasceu na Alemanha, porém ele foi para a Inglaterra. E durante a Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Ele foi considerado um inimigo estrangeiro e foi confinado no campo de concentração. Enquanto ele passou o seu tempo lá no campo de concentração, ele começou a treinar todos os seus colegas de confinamento. Ele começou a refinar as suas técnicas e a sua teoria a respeito dos exercícios, e lá ele criou uma série enorme de exercícios no solo. Então, os colegas dele de confinamento não ficavam parados, porque o Joseph Pilates fazia todo mundo fazer os exercícios que eram orientados por ele. Porém, quando ele foi transferido para a ilha de Man, ele começou a atuar como enfermeiro no campo de concentração, onde ele reabilitava os soldados feridos da guerra. Joseph Pilates ele não tinha formação nenhuma, ele era autodidata. Então ele acreditava fortemente no exercício físico como forma de melhorar o seu sistema imunológico. Então ele começou a aplicar isso nos colegas de confinamento. Então todo mundo que estava ferido de guerra, ele reabilitava fazendo algum tipo de exercício. Por exemplo, o Cadillac de hoje em dia do Pilates é baseado num molde de uma cama, onde lá na Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, Joseph Pilates tirava as molas das camas e dava para os pacientes para trabalhar a questão da reabilitação, sendo movimentando o braço, elevação, e até mesmo quem estava nas cadeiras de rodas, ele também dava um jeito de trabalhar essa questão do movimento de alguma forma. E a chair, a nossa querida cadeira do Pilates, ela é inspirada nessa cadeira que o pessoal ficava para trabalhar toda a questão de uma musculatura de forma global, tá? E na verdade a sua teoria ficou realmente conhecida, né? O seu método ficou realmente reconhecido em 1918, que teve uma epidemia fortíssima, onde matou milhares de pessoas de gripe, e os pacientes do Joseph Pilates, os soldados que fizeram seus exercícios durante a Primeira Guerra Mundial, eles sucumbiram à epidemia da gripe. Nenhum pegou a gripe que matou milhares de pessoas. Então, com isso, o seu método ficou difundido pelo mundo inteiro, ficou conhecido no mundo todo, e chegando aqui no Brasil em 1990. E traz inúmeros benefícios, como por exemplo, aumento da flexibilidade, melhora na postura, melhora no tônus muscular, melhora a qualidade de vida,
e tem um equilíbrio de todas as funções do nosso corpo. O ser humano é um todo, corpo, mente e espírito interligados, funcionando em perfeita conexão, pois a mente produz as emoções e o corpo produz os sintomas. Como uma frase famosa do nosso mestre Joseph Pilates, Pilates desenvolve um corpo uniforme, corrige posturas erradas, restaura a vitalidade física, vigora a mente e eleva o espírito. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as emoções. Há basicamente duas versões sobre as emoções, de acordo com o livro Medicina Vibracional do autor Richard Gerber. Uma é a mecanicista ou newtoniana, que é identificada como corpo, e a outra é a moderna visão de Einstein, onde tudo é energia, dando ênfase ao corpo, mente e ao espírito. A emoção, então, é caracterizada por uma sensação mental e física vindo de um estímulo interno ou externo, e a tese mais conhecida a respeito da emoção é do psicólogo Robert Plutchik, que ele diz que o ser humano tem basicamente 8 tipos de emoções, sendo elas o medo, a confiança, a tristeza, a alegria, a surpresa, a antecipação, a raiva e a aversão. A emoção, então, significa energia em movimento, vem do latim emovere, que é mover-se para fora, e são respostas do corpo que a mente dá aos fatos que acabam somatizando-se no nosso dia a dia. A área do nosso cérebro que controla todos os sentimentos e as emoções chama-se sistema límbico. Agora eu vou falar um pouquinho de um livro que eu indico para todo mundo, que é Inteligência Emocional, do psicólogo PhD Daniel Goleman, intitulado de Inteligência Emocional, e ele fala da incapacidade de lidar com as emoções. Por exemplo, como pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas emoções pode destruir carreiras promissoras e até mesmo destruir as suas próprias vidas. Então, no capítulo 11, na página 183, tem uma pesquisa científica liderada pelo psicólogo Robert Adler, que ele salienta que o nosso sistema imunológico, assim como o nosso cérebro, é capaz de aprender. Ou seja, que rotas biológicas fazem com que o nosso corpo, mente e emoções não sejam entidades separadas, mas sim intimamente interligadas. Talvez então tenha sido essa íntima relação de sistema imunológico com corpo, mente e emoções que tenha feito com que o Joseph Pilates tenha ido atrás de um corpo forte para ter um sistema imunológico forte também e tenha realmente alcançado os seus objetivos. Corpo, mente e emoções está totalmente interligados. Lembrando que nós somos um conjunto de tudo e não parte de um todo. E nós precisamos dar ao nosso corpo o que ele precisa, que é o movimento. Voltando a falar um pouquinho sobre as emoções, tá? As emoções, elas podem ser positivas ou negativas. Tudo inicia-se no pensamento. A criação de tudo é o pensamento, que leva a uma sensação e, consequentemente, uma expressão. Sendo o pensamento positivo ou negativo, tudo inicia... sendo o nosso sentimento, a nossa emoção positiva ou negativa, tudo inicia no nosso pensamento. O valor das emoções positivas, então, associado à prática do Pilates, traz inúmeros benefícios, como mais ânimo, melhora da disposição, do otimismo, melhora o sistema imunológico, diminuição da ansiedade e também da depressão. O Pilates, associado às emoções positivas, desde que orientado por um bom profissional, auxilia muito no tratamento emocional, pois o corpo libera o hormônio da serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar, trazendo inúmeros benefícios para o ser humano. O nosso controle emocional é assim amplamente beneficiado então pela prática do Pilates, uma vez que ele trabalha tanto o corpo quanto a mente, garantindo um grande alívio de tensões, redução do estresse, diminuição da ansiedade e uma melhora acentuada do humor. Por fim,
Cada vez mais pesquisas e estudos científicos estão sendo realizados, levando em consideração o lado emocional do paciente, levando em consideração a inteligência emocional do paciente, visto ele desempenhar um papel importantíssimo na vulnerabilidade à doença e também no processo de cura. Infelizmente, muitos profissionais não levam em conta esse lado emocional e ele tem um papel fundamental quanto à questão da agilidade, quanto à questão de acelerar mais o processo de cura em determinados pacientes. Lembrando que uma paciente falou para o seu cirurgião, ter compaixão é muito mais que um simples aperto de mão. Ter compaixão equivale a um bom remédio. Então, por fim, eu deixo aqui as minhas considerações sobre o Pilates, que ele é um excelente método, porque além de ele trabalhar a questão do corpo, ele vai muito além que apenas trabalhar o físico, ele trabalha tanto o emocional quanto o mental, resgatando o bem-estar, a autoestima e uma melhora da consciência corporal de todo mundo. Um corpo saudável favorece uma mente saudável contribui para um corpo revitalizado e assim conseguimos construir um ser humano integral, harmonioso e feliz. Obrigada e que sejamos todos saudáveis de corpo e mente. Então, pessoal, essa foi a palestra que eu apresentei lá em Campinas e espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa é só me chamar. Um beijo!